nós observamos que essa proposta de fé leva as pessoas a viverem, e quando me refiro a viver, trago a perspectiva de que elas cantarão, orarão e buscarão ouvir mensagens que serão por elas reproduzidas baseada na expectativa da realização dos sonhos humanos. E é importante ressaltar que o Evangelho não promete para o homem a realização de seus desejos pessoais ou a conquista dos seus sonhos. O que é um sonho? O sonho é a maneira como nós nos projetamos no futuro. A forma como nós nos idealizamos é aquilo que entendemos como sonho, uma forma de projeção de um quadro extraordinário de nossa realidade dentro de um tempo futuro onde estão projetadas expectativas, esperança, e a maioria das pessoas acaba sendo atraída e engodada por uma ideia de fé, onde a proposta do Evangelho é tirá-las do estado de miséria econômica, social, para um estado de êxito, crescimento. E o que nós observamos? Que o Evangelho do Reino ele está baseado na ideia de que o pecado vai ser perdoado a partir da consciência de culpa, como base para a construção do que nós chamamos de arrependimento, que vai projetar essa pessoa a uma experiência de regeneração, justificação, santificação, e com isso a nova criatura passa a reproduzir através da maneira de pensar, sentir, falar e agir um novo caráter. É esse o novo caráter que vai revelar o reino dos céus. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, não é isso? O problema é que a ideia de fé proposta pela palavra, e eu falo com propriedade porque as escrituras não podem ser questionadas, a fé ensinada por Jesus é baseada em piedade e contentamento. O que é a piedade? Uma vida de devoção a Deus. Sim. O que é o contentamento? É a satisfação que Jesus projeta naquilo que ele já nos confiou. Sim. E também naquilo que nós havemos de receber dele. Ou seja, mesmo na oração do Pai Nosso, nós oramos o Pai Nosso, e acho que todo cidadão brasileiro, catequizado ou evangelizado conhece a oração do Pai Nosso. Ela traz à tona o conceito de pedirmos a Deus o pão nosso de cada dia. E o que é o sistema coach de treinamento ou de desenvolvimento do potencial humano? É uma ferramenta de desenvolvimento baseada em diferentes habilidades e ciências que vão projetar o indivíduo a um melhor desempenho e obtenção de resultados, como vocês mesmos disseram. O coach foi idealizado para um atendimento individual e reservado, para que depois do mapeamento das deficiências ele pudesse ser aprimorado e então revelar dentro da sua vida, seja na área profissional, na área sentimental ou no que tange a administração de suas próprias emoções, novas competências e assim ter melhores resultados. Mas o que se vê? Se vê que o coach evoluiu para uma ideia de capacitação coletiva, nós chamamos isso de empreendedorismo de palco, sim, que vai ser responsável por impulsionar as pessoas na busca pela conquista de resultados que as permitam definir sucesso com base na conquista de bens. Nisso nós observamos o materialismo, sim, orientando a referência de resultado. Com base nisso, nós temos um problema, porque o Evangelho mostra Jesus orientando os seus discípulos a não ajuntar tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Ele orienta a juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus mostra para nós que existe uma realidade física, temporal e passageira, e existe uma realidade
espiritual e eterna. E como nós entesouramos bens a partir dessa perspectiva, compreendendo que as nossas ações dentro da era presente podem promover resultados físicos que não terão nenhuma repercussão na eternidade. Mas ele também mostra que na era presente nós podemos produzir um fruto espiritual que vai ser usufruído por toda a eternidade. E ele tenta a todo momento nos mostrar que nós não preparamos a nossa alma para uma aposentadoria feliz, nós preparamos a nossa alma para uma vida eterna com Ele. Isso aí. E é essa a questão. A ideia do desenvolvimento do potencial humano não é um pecado propriamente, mas a forma como ele gera engajamento e exige comprometimento coloca o comportamento humano em oposição às exigências e expectativas divinas. Será que o empreendedorismo de palco não representa um novo modelo de religião que concorre com o evangelho primitivo? Sim. Nós olhamos para os cristãos da igreja primitiva e observamos que eles iam de casa em casa, orando, partindo o pão, porque eles tinham tudo em comum. Eles não trabalhavam pelo seu sucesso pessoal, trabalhavam pelo sucesso da comunidade cristã. Pelo coletivo. E isso não é socialismo. Exato. Por favor, né? É importante destacar. Eles trabalhavam pelo sucesso do corpo. E com base nisso, eles não acumulavam bens. Eles vendiam suas propriedades e bens, para que não houvesse entre eles necessitado algum. Então veja que as carências humanas eram supridas pelo esforço daqueles que estavam habilitados a cooperar para o desenvolvimento do reino de Deus manifestado na vida de cada cristão. Exatamente. Então, com base nisso, vemos claramente a importância de não sermos ludibriados por um outro evangelho que, como Paulo diz na carta aos Gálatas, não é evangelho, é um outro evangelho que seduz o homem. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso de número 5 ou 6, ele vai dizer que grande ganho é a piedade com contentamento. E ele vai falar a respeito desse tema, informando, inclusive, que muitos cristãos, por causa da ambição, da ganância, do amor ao dinheiro, sucumbiram, foram de um estado de excelência espiritual para um estado de decadência espiritual. Paulo, inclusive, compara um homem que se dá à busca pelas riquezas, ele faz uma comparação desse homem com alguém que transpassa a si mesmo, que se lança contra uma espada. Não é? Que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a salvação? Exatamente. Que maravilha, né? Meu Deus, quanto aprendizado em pouco tempo. A gente percebe uma coisa que é muito interessante, que é bom a gente estar sempre refletindo. Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai falar: por que andais ansiosos? Quem andava ali, quem é o cara que ele cita ali, mas não é um exemplo. Ele está dizendo sobre Salomão. Salomão, com toda a sua sabedoria, não se vestiu com as ervas do campo. O que ele está querendo dizer com isso? Você já parou para pensar? É interessante esse comentário, porque a vida de Salomão é dividida em duas etapas. Na primeira, ele vive com base na sabedoria. Na segunda fase da sua vida, ele vive em função do seu próprio desejo. Na primeira fase da vida de Salomão, a sabedoria é orientada pelo temor do Senhor, pelo conhecimento de Deus. A segunda fase da sua vida é baseada pela expectativa humana, pelo desejo carnal. E a Bíblia mostra que ele, que tinha o coração conforme o coração de Davi, termina os seus dias com o coração desviado de Deus, porque as suas muitas mulheres o corromperam o coração. E esse é o grande perigo do evangelho do coach, né? Desse inchamento das igrejas buscando por coisas, né?
coisas dessa vida. Eu sei que eu estou falando demais, mas vocês me inspiraram enquanto eu os ouvia. E dá vontade de falar sem parar aqui. Fica à vontade. É importante Aliás, destacar. acho que nós temos pouco tempo. Quanto tempo nós temos Acho que é ainda? 5 minutos. 6 6 minutos, minutos. vamos lá. Muito bem, 6 eu acho que eu só vou minutos. precisar de um, depois eu ouço vocês. Jesus adverte os seus discípulos no Sermão do Monte ao perigo do coração dividido. Ele disse que ninguém pode servir a dois senhores, Eita. porque vai agradar a um e desagradar o outro. E ele não fala isso num cenário diferente do que nós estamos discutindo. Exatamente. Ele diz que ninguém pode agradar a Deus e a Mamon. E quem é Mamon? Mamon é uma entidade que exerce regência espiritual com base na ideia de empoderamento através das riquezas. Aí, ó. Então será que nós temos igrejas recebendo orientações de outros espíritos que não são espíritos de Deus? Olha isso. Que não é o espírito de Deus? Será que Mamon está operando por aí? Ó, Essa é uma boa para um próximo tema, né? Mas que como levantou a bola. como estou dentro do meu minuto e vocês acabaram de interromper o Vai lá, último. né? Eu quero aproveitar para ressaltar de que quando nós cruzamos a mensagem do Evangelho com qualquer discurso de cunho ideológico ou religioso que não esteja apoiado nas Escrituras Sagradas, nós estamos nos deparando com outra religião. Não existe um espaço para que nós, de forma sincrética, associemos o evangelho primitivo e essencial a um outro modelo de religião com base no pensamento humano. Porque são ideias de homens Meu Deus. que contradizem os princípios da fé. Jesus chama os seus discípulos e os orienta a ir pelas aldeias e cidades, anunciando e pregando o evangelho do reino. E ele não orienta os discípulos a se hospedarem em hotéis 5 estrelas. Não. Ok? Nem usar duas campas, nem vou levar alforje. Então está compreendido que nós temos uma questão relevante, Bem relevante. Porque alguns e estão- bem importante de ser discutida. em nome de Cristo, né? Abrindo mão de pregar nas ruas, Exatamente. nas praças, nas praias, nas esquinas, Fica estão a dica. utilizando hotéis, né, para comunicar uma ideia de fé Olha isso. que gente. contraria os princípios bíblicos e doutrinários, porque Jesus arrebanhava multidões. Porém, é importante destacar que a ênfase do ministério de Jesus era o sofrimento deles. Nenhum discípulo de Jesus se tornou rico, mas é claro que alguns ricos foram convidados a abrir mão de suas riquezas. Meu Deus do céu. Forte, hein? Ó, eu quero fazer um convite aqui ao vivo. Apóstolo, vem pro próximo. Ó, convite a fazer. Olha, convite. Queremos explorar esse assunto. Esse assunto é muito importante, bom, ele precisa rapaz. É muito ser interessante. falado. Que eu fico pensando o seguinte, ó, proposta de Jesus pro jovem rico. Abriu um leque. Ó, Vamos conversar sobre isso na próxima semana? A gente Jesus ele falou, quer apostar no reino, ó, lança, pega tudo que você tem e dá pros pobres. Ó, E você que está nos assistindo vai apostar em quem? Não, vou ter embora, peraí. Você vai apostar o que em quem? Qual que você vai fazer da sua vida depois dessas informações? É o que é mais importante, né?